Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu venho propor aqui com vocês para fazermos juntos uma reflexão sobre o momento atual, né? Não somente pela pandemia, por toda essa questão de saúde que vem acontecendo no mundo, como vários fatos que vêm acontecendo no mundo e que estão contribuindo para uma mudança urgente, né? Uma mudança imediata no nos nossos mundos internos, nos nossos universos internos. Então hoje eu venho aqui como terapeuta para compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês a esse respeito, porque o que eu estou percebendo, né? Meus pacientes, a maioria eu atendo online e como eu estou tendo esse contato com eles, e são de vários cantos aí, de vários lugares do mundo, não importa de qual lugar for, todo mundo está passando por uma crise de ansiedade muito grande, né? E o que seria essa crise de ansiedade? Como lidar com isso nesse momento? A questão é que diante de todo esse caos, o que está surgindo e está vindo à superfície é a questão da morte. Porque acaba que todo mundo tem medo da morte, né? Medo de morrer, medo de perder um ente querido. É algo que ninguém pensa a respeito, mesmo sabendo que nenhum ser humano vai escapar desse momento. Todo mundo vai passar por essa etapa, esse momento na vida. E o que a ayahuasca trouxe na minha vida foi justamente assim, perder esse medo da morte. Porque me trouxe um discernimento onde de fato eu comecei a compreender que nós não morremos apenas uma vez, a gente morre diversas vezes só nessa vida. E então assim, a morte ela é essencial para a vida, é a questão da dualidade nesse sentido, que é preciso morrer para transmutar, para renascer. Eu vou dar vários exemplos disso para vocês, que é para tirar um pouco essa ansiedade, fazer com que vocês comecem a refletir sobre esse assunto de uma maneira leve, sem todo aquele peso das crenças, né, já enraizadas quanto a esse assunto, que se torna um tabu tão grande no nosso subconsciente, sendo que é algo tão natural na nossa vida, algo que está em toda parte, a todo instante. Para que a gente tire tudo isso, né, e comece a ver a vida de uma maneira leve, é preciso entender que realmente, de fato, a gente morre diversas vezes. A vida é um eterno ciclo, é um ciclo de nascimento, morte e renascimento. E não sou eu que estou falando, basta observar. Se você observar uma planta, você vai chegar a essa conclusão. Você vai olhar ali, como eu estava com meus girassóis todos florescidos até uma semana atrás. Agora ele está seco, está caindo ali as sementinhas, né? Para depois novamente começar a renascer. E você olha assim a beleza de um lado e a morte do outro lado. Mas a morte também tem uma certa beleza, porque depois da morte vai ressurgir novas sementes, novas coisas, né? E se você observar, então a natureza ela é isso, ela é cíclica, é uma eterna transmutação. Até teve uma vez que eu consagrei a medicina que foi isso que veio à tona, né? Que a natureza é uma eterna transmutação, e essa é a transmutação de renascimento e morte. E para que realmente, de fato, a gente consiga transcender a esses ciclos, que é o ciclo primavera, verão, outono, inverno, ciclo do dia e da noite, enfim, todos esses ciclos ao qual a gente está inserido, porque nada está parado no universo, está tudo se movimentando. E a ideia de que está parado é que torna tudo tão infinito, né? Uma ideia de infinito, porque parece estar parado, mas na verdade está tudo se movendo. É o mesmo que você olhar para um pôr do sol. Se você observar o pôr do sol, parece que aquela estrela, né? Parece que ele sempre está ali, e de repente não, você observa que muito rapidamente ele vai para baixo ali, né? E logo a lua começa a surgir e emergir do outro lado. Então está se movendo o tempo todo, apesar de nós não termos essa percepção. E da mesma maneira nós somos seres da natureza, né? Nós fazemos parte da natureza, então nós também possuímos ciclos, e vários ciclos. E nós mulheres, especificamente, possuímos
ainda mais ciclos que os homens. Então, que é o nosso ciclo menstrual, por exemplo, né? Que é algo fascinante. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos e vou fazer muito mais vídeos nesse sentido, né? Do sagrado feminino. Mas, para quem quiser olhar, tem um vídeo sobre o arquétipo lunar, né? A influência da lua ali nos ciclos da mulher. É muito interessante, se quiserem dar uma olhada. Mas, enfim, realmente assim, tudo são ciclos na natureza. E esse ciclo de nascer, de crescer, de florescer, de começar a cair, de repente morrer e depois renascer novamente, não é diferente com nós seres humanos, não é diferente, né? A nossa vida passa por isso diversas vezes. E não somente no sentido natural, assim, da natureza, como da nossa própria natureza humana. Outro exemplo disso é a questão da transição entre você ser um bebê, passar a ser uma criança, passar a ser um adolescente, passar a ser um adulto, passar a ser uma mãe, um pai, depois passar a ser um idoso e depois morrer e depois renascer e novamente recomeçar ali um novo ciclo, vivendo uma nova experiência com uma nova consciência. Só que a consciência, apesar de ser sempre a mesma consciência, né, já que tudo é consciência, fazemos parte desse todo, a nossa consciência individual, que seria o inconsciente pessoal, né, a nossa personalidade, digamos assim, ela vai se desenvolvendo e nesse processo de nascimento, crescimento, né, digamos assim, no momento que da criança, né, da criança ali, mais especificamente da mulher, para dar um exemplo melhor, a mulher, naquele momento de transição entre a vida, entre o infantil e aí o surgimento da menstruação, onde você passa para um próximo degrau, você está passando como se fosse por uma iniciação entre a vida infantil para a vida adulta, ali já para um início da vida adulta, né? Onde os teus hormônios vão mudar, onde todo o teu corpo vai mudar. Automaticamente você também vai adquirir uma nova consciência. A tua consciência ela vai evoluir nesse momento. Por quê? Porque a criança precisa morrer para nascer adolescente. E isso é muito interessante porque, como terapeuta, eu atendo diversas pessoas e algumas pessoas não conseguiram deixar a criança morrer, por exemplo, ou porque tiveram algum trauma, ou porque foram ensinados a ter muito medo da vida, então se seguram muito nos pais, né? E não conseguem, muitos moram com os pais até hoje, já tendo mais de 30 anos, 40 anos, e ainda não conseguem se libertar dessa criança. Por quê? Porque uma parte da pessoa se agarrou ali a essa versão infantil, não deixou morrer. Então, quando a gente se agarra a algo e não deixa ir, não deixa morrer, é porque não compreende que é tudo um ciclo, que é tudo transformação e que você não vai deixar de existir, né? Então, mais um ensinamento aqui que a Ayahuasca trouxe na minha vida é tudo isso. É essa questão de que realmente tudo muda, tá tudo em movimento, tudo se transforma. Teve um momento, diversas vezes enquanto eu consagrava, que eu observo, e hoje em dia, né, com a meditação também eu já consigo alterar muito rapidamente o meu estado de consciência hoje, mas eu percebo assim, olhando para uma parede, eu consigo perceber o movimento, eu percebo que nem a parede está parada, existe um movimento em absolutamente tudo, um movimento muito voltado para essa questão da respiração, né, essa questão do movimento de contração e de você expandir e contrair, né? Esse movimento, ele está ligado a absolutamente tudo no universo. Então, nada está parado, está tudo se movendo. E, consequentemente, se nós nos agarrarmos com um apego gigante ali em cima de um ciclo, por não querer morrer, por não querer deixar ir, né? Seja o que for, muitas vezes é um relacionamento que já era e que você não tem essa percepção, que você quer se agarrar por medo do que vai acontecer se você ficar sozinha. Muitas vezes é um projeto que você já tentou, já viu que não vai dar certo, mas você insiste em continuar fazendo a mesma coisa. O que acontece quando você se apega a um ciclo?
você vive preso numa roda, né? Nessa roda que fica sempre girando em torno de si mesma. Ou seja, você não vai caminhar, você vai estar só girando, girando, girando em torno de si. Ou seja, os ciclos vão se repetir e voltar para o mesmo ponto, ao invés de caminhar para uma evolução, ao invés de você ter uma mudança de consciência, ao invés de você agregar valor para o teu ser, né? Então, é preciso deixar morrer, com a ideia e com a convicção de que vai renascer. Da mesma forma, as estações do ano, no momento do inverno, né? No momento, até ontem eu fiz uma postagem no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, eu tenho 2 perfis, um chamado Mundo Invisível e outro chamado Espelho da Deusa, que é mais voltado para o sagrado feminino, tá? Eu vou deixar aqui embaixo tudo para vocês me seguirem por lá, tá bom? Mas eu fiz uma postagem ontem exatamente sobre isso, porque nesse momento é outono, né? E no outono, até tem as folhinhas aqui para decorar minha casa, porque eu amo essa estação, eu nasci nessa estação. Eu acho muito bonita a simbologia, né? Porque hoje em dia eu enxergo tudo através de símbolos. E óbvio que eu estou aprendendo, mas estou procurando aprender cada vez mais a respeito, porque a vida é muito simbólica. E sem a gente compreender o que esses símbolos significam, não tem como compreender nada. A ayahuasca em si, a medicina, ela é muito simbólica. Tanto é que diversas vezes eu enxergo diversos infinitos símbolos, símbolos egípcios, símbolos ocultos, símbolos que eu não faço ideia do que seja, porque realmente como o universo é mental, ele conversa com a gente através de símbolos. Para a gente compreender a vida, a gente precisa entender a linguagem simbólica que ela conversa com a gente, para que a gente consiga entender essa linguagem, para conversar realmente, tanto com a nossa egrégora interna, como para conseguir chegar ali ao eu superior e conseguir nos compreender melhor e, né, concretizar nossa missão aqui. Então ontem eu fiz essa postagem sobre o outono, porque o outono ele tem uma simbologia fascinante, que é realmente esse momento que a natureza se prepara para o inverno, né? Então ele deixa de levar, as árvores deixam de levar ali a energia vital para as folhas e para as flores, porque sabe que é momento de morrer, é momento de deixar ir. E é exatamente isso que a gente deve fazer com a gente em diversos momentos da vida, sabe? Voltar-se para dentro, analisar o que de fato já não nos serve mais, para deixar ir embora, porque não quer dizer que aquilo vai morrer e acabou. Nada morre e acabou. Quer dizer que aquilo vai morrer, vai ser transmutado e vai surgir uma nova ideia, um novo sonho, um novo relacionamento, um novo ideal, né? Uma nova versão de você mesma. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é realmente assim, para compreender que nós não precisamos ter medo. O momento atual é um momento caótico, é um momento que faz com que nós voltemos para onde? Para as nossas casas, não é? Então, vamos voltar para nossas casas e para nossa casa interior, para o nosso eu interior. Vamos aproveitar que é outono e vamos tentar nos acolher, né? Essa é a palavra, nos acolher, ouvir ali o que é preciso deixar ir, o que de fato nós estamos nos agarrando, seja sentimentos, seja nossa versão passada, né? Isso é muito presente, às vezes a gente fica ali agarrado a uma imagem do passado, um momento feliz, um momento triste, que infelizmente tem muitas pessoas muito agarradas a momentos tristes. Então vamos deixar isso ir embora, vamos voltar-se para dentro, vamos aproveitar todo esse processo que a humanidade está passando e vamos nos voltar para dentro de nós e vamos agradecer por essa oportunidade de poder estar transmutando isso, poder deixar ir, porque sabemos que vamos renascer muito mais fortes, muito mais acolhedores e muito mais humanos de fato, com muito mais compaixão pelo próximo. Então essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês, espero que compreendam e que sirva, né, de alguma forma aí de ajuda na vida de vocês. Eu agradeço muito por poder estar aqui e saber que tem alguém aí me ouvindo. Gratidão!